Na primavera de 1992, o Neil estava com uma vida muito complicada e resolveu, numa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, escrever uma carta irada a Deus, fazendo várias perguntas e escrevendo com raiva. Por que a minha vida é tão difícil? Por que não dão certo os meus relacionamentos? E financeiramente, quando que eu vou conseguir me acertar? E de repente, quando ele parou deu-se por satisfeito com as perguntas que tinha feito, ia parar de escrever, ele sentiu a mão, parece que ficou fixa sobre o papel. E de repente a caneta parecia ter vontade e ele escreveu: você quer realmente resposta para tudo isso ou é apenas um desabafo? Surpreso com o que havia escrito, ele formulou em sua mente uma resposta e escreveu: ambas as coisas. É claro que é um desabafo, mas se essas perguntas têm respostas, com os diabos, é claro que eu quero saber. E escreveu em seguida, sem formular a pergunta, a declaração: você se refere às coisas que tem certeza com a expressão diabos. Não seria melhor referir-se aos céus? E ele perguntou, escrevendo: o que isso quer dizer? Sem perceber, ele havia começado um diálogo que mudou para sempre a vida dele e a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Essa conversa gerou inicialmente 3 livros, os 3 primeiros volumes da série Conversando com Deus. Neil diz que as perguntas eram produzidas pelo seu pensamento, pela sua mente, mas as respostas só vinham depois de ter feito as perguntas e vinham de outro lugar, ele diz. E que quando ele ficava confuso ou perdia a sensação de que as palavras vinham realmente de outro lugar, ele parava e esperava até sentir-se novamente inspirado a escrever. Neil diz que há tempos se perguntava com quem Deus falava realmente. Quando ele fez essa pergunta a Deus, teve essa resposta: eu falo com todos o tempo todo. A pergunta não é com quem eu falo, mas quem ouve. E vamos trocar o termo falar por comunicar. É muito mais completo. Eu me comunico com vocês através de sentimentos, de pensamentos e experiências. Quando nada disso produz o efeito esperado, é que eu me comunico com palavras. Mas as palavras são sujeitas a muitas interpretações errôneas. Por isso, eu prefiro comunicar. Os sentimentos são a linguagem da alma. Se quiser saber o que é verdade para você em relação a alguma coisa, procure ver como se sente em relação a ela. É muito difícil, às vezes, reconhecer os próprios sentimentos e, frequentemente, é mais difícil ainda admiti-los. Porém, oculta em seus sentimentos mais profundos está a sua maior verdade. Deus diz que se comunica também através do pensamento. Ele diz que pensamentos e sentimentos não são a mesma coisa, embora possam ocorrer ao mesmo tempo. Mas que quando ele usa o pensamento, ele usa também imagens e figuras.
Por isso, o pensamento é mais eficaz como forma de comunicação do que palavras. Deus diz que as palavras, como símbolos que são, nos ajudam a entender alguma coisa, mas que a experiência nos ajuda a saber essa coisa. Ele diz que o mais irônico é que nós temos dado muita importância às palavras de Deus, às palavras que outros disseram que Deus disse, e menos importância às nossas próprias experiências. E ele diz que deveria ser o contrário. Nós deveríamos nos ater mais à nossa própria experiência. E quando essa contradisser as palavras, que nós devemos optar pela experiência.